Bom, gurizada, então continuando aqui com nossa série de vídeos aqui sobre o 3D Studio Max. Para quem está chegando agora, isso aqui é uma série onde eu estou mostrando para vocês as principais ferramentas, menus e funções do 3D Studio Max, ou seja, o básico do 3D Studio Max, para a gente poder criar mais alguma coisa complexa mais para frente, como por exemplo um automóvel, um veículo aéreo, né? Enfim, né? Poderemos fazer animações e rigging, renders, criar personagens, enfim, né? Isso aí a gente vê mais pra frente. Ahn, mas enfim, galera, no vídeo anterior eu disse que nesse vídeo estaria falando sobre as viewports, e é o que nós vamos fazer aqui. E nós temos aqui 4 viewports por padrão no 3D Studio Max. Nós podemos mudar isso aqui, clicando aqui, tá vendo? Né? A gente tem essa barra aqui, né? Eu estou usando aqui, só lembrando que eu estou usando o 3D Studio Max 2014, tá? E aqui, olha só, a gente tem essa barra, a gente clica nesse triângulozinho aqui e nós temos aqui, né, layouts diferentes de viewports, né? E quando a gente clica em algum, né, ele aparece aqui. A gente pode deletar também, se quiser, né? A gente tem aqui alguns presets de viewports, né? Enfim, vai depender do que a gente estiver modelando também, né? Bom, nós temos aqui, por padrão, a top, front, left e perspective. Vocês estão vendo que quando a gente seleciona uma viewport, ela fica com um contorno amarelo, tá? Isso quer dizer que ela está selecionada. Então, olha só, nós temos aqui a top, front, left e perspective. Claro, a gente já tem aqui o view cube, eu já mostrei isso aqui na aula passada. A gente tem aqui o view cube, né? A gente pode clicar nesse triângulozinho aqui e rotacionar. Isso aqui agora não é mais front, olha só, agora é left, tá vendo? Agora é back, agora é right, agora volta-se front de novo, né? Então a gente já tem aqui um controle maior aqui das nossas viewports, né? Deixa eu colocar aqui em front, né? Bom, a gente também tem as teclas de atalho. Eu vou maximizar aqui a minha vista perspectiva com Alt W, né, um atalho para a gente maximizar ela numa viewport apenas. E eu posso mudar isso aqui a qualquer momento para a minha viewport front, pronto, com a tecla F, né? Vocês podem ver, aqui é front agora. Eu posso mudar para left, pronto, mudei para left com a tecla L. Eu posso mudar para a vista top também com a letra T, agora é a vista top, vocês estão vendo aqui no view cube. Eu posso mudar para bottom aqui com a letra B, tá? Bottom. Vocês podem ver que se vocês clicarem aqui também, deixa eu voltar para a perspectiva com a letra P, tá ok? Com a letra P a gente volta para a perspectiva. Vocês podem ver, galera, que quando a gente clica aqui, por exemplo, em perspective, a gente tem aqui o orthographic com a letra O, a gente tem o top, né? Então, em alguns comandos assim na frente, a gente tem as teclas de atalho, né, que nós podemos estar acessando através delas. Tá ok? Então, são atalhos que são muito úteis na hora de modelagem e eles são muito necessários, porque eles agilizam muito, muito o trabalho, tá bom? No software. Bom, aqui eu vou mostrar os menus apenas na perspectiva, porque todos têm os menus iguais, tá? Vocês podem ver aqui, todos os menus são iguais, tá ok? Então, eu vou maximizar aqui com Alt W a minha viewport perspective. E vamos começar aqui, a gente tem esse mais aqui, né? Se a gente clicar nele, a gente tem aqui Restore Viewport, que esse Restore Viewport é justamente esse maximizar que eu fiz. Vocês podem ver que se eu colocar aqui, ele vai restaurar abaixo. Se eu clicar aqui, ele já mudou o nome, já não é mais Restore Viewport, é Maximize Viewport. É igual no Windows. Se eu posiciono o meu botão aqui no restaurar abaixo, no botão ali, você está vendo que ele está me mostrando um Restore Down. O que é Restore Down? É você restaurar abaixo, deixar isso aqui numa janela menor. Se eu clico aqui em Maximize, ou Maximize, desculpa, Maximize, ele vai maximizar a minha janela. Então, o mesmo ocorre aqui. A gente tem aqui Active Viewport,
né, para a gente tornar a viewport que a gente quer ativa. A gente aqui no caso está na perspective, que é a viewport 1, então ele está com esse, né, coisa aqui. Se eu quisesse ir para top, por exemplo, eu clicava aqui na viewport 4 top e ele iria, tá, ok? Aqui a gente tem disable viewport, tá? Isso aqui eu sinceramente não sei, às vezes aparece aqui, mas eu sinceramente não sei qual a função disso aqui. A gente tem aqui o view cube, né, que é são as propriedades desse cubozinho aqui. A gente pode tirar ele se quiser também, mas eu sinceramente não recomendo. Por que é bom ter o view cube aqui? Porque a gente pode rotacionar, a gente pode, né, mudar aqui para um top. Só que isso aqui, galera, é o seguinte, eu estou na perspective. Se eu clicar aqui em front, vocês podem ver que eu não estou com a vista front, porque olha só, vocês podem ver que tem uma perspectiva aqui, né? Olha só, seria mais ou menos isso aqui o front, né? Mas olha só, né? Então é diferente a gente ter uma vista top na vista perspectiva e a gente ter uma vista top na ortogonal. Por exemplo, agora eu estou na vista ortogonal, né? É aquela vista que eu falei no vídeo anterior, que eu não recomendo porque ela altera as perspectivas do nosso projeto. A gente tem a sensação de que um cubo não tem as linhas retas, né? Eu vou criar aqui um cubo para vocês verem, olha só. Olha só, dá a sensação de que esse cubo ele está torto. Olha só, tá vendo? Dá a sensação de que essas linhas estão inclinadas para fora. E na verdade ele não está. Se eu venho aqui para a perspectiva, olha só, ele é um cubo perfeito. Tá vendo? Maravilha, né? Então voltando aqui para ortogonal, orthographic, se eu clico aqui em front, né, é realmente a minha vista front. Se eu venho aqui em top, é realmente a minha vista top, tá ok? Não é igual na perspectiva. Se eu clico aqui em top na perspectiva, aquilo ali não é a minha perspectiva, de verdade. Beleza? Espero que vocês tenham entendido isso. Bom, o XView, isso aqui são umas coisas que nós vamos ver mais pra frente. A gente tem esse steering wheels, aqui eu nunca mexi nisso. A gente tem aqui o Create Preview, que é pra gente... isso aqui é quando a gente vai fazendo animações, a gente vai trabalhando com animações, para a gente fazer o preview na viewport, tá ok? Configure viewports, 2D Pan Zoom Mode. Aqui o viewport configuration é uma coisa bem complexa, não há necessidade de ensinar vocês a fazer isso aqui agora. Eu poderia deixar isso aqui para uma série mais avançada de 3D Studio Max, porque nós temos aqui umas configurações em que você não vai usar para fazer alguma coisa simples, né? Nós vamos começar mesmo do simples até o mais avançado possível aqui no 3D Studio Max, aqui no canal iMotion. Então, por enquanto, é bom vocês não tentarem entender muito bem esse viewport configuration, porque eu vou explicar para vocês mais para frente. Aqui a gente tem as vistas, né? A gente pode mudar para uma câmera, se a gente tiver uma câmera, selecionar uma light. A gente pode mudar de perspectiva para ortográfico, top, button, front, back, left, right, tá ok? Save Active Perspective View, Extended Viewports, isso aqui é pra gente, sinceramente eu não mexo com isso aqui. Show Save Frames, isso aqui é importante quando a gente estiver fazendo um render, por exemplo, com uma câmera, né? A gente vai ver apenas o Save Frame. O que é o Save Frame? São esses contornos amarelos aqui, né, que apareceram dentro da nossa viewport. O que significa isso? Tudo que estiver dentro desse contorno amarelo vai ser renderizado, tudo que estiver fora não vai ser renderizado. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vou criar aqui o meu cubo, vou criar um cubo aqui e um cubo aqui. Vocês podem ver que um pedaço desse cubo aqui ficou para fora. Eu vou renderizar isso aqui. Olha só. Aqui, o meu cubo apareceu aqui dentro, o outro cubo já ficou para fora. Ok? Entenderam? Né? Aqui ele apareceu com os lados pretos porque estava no modo realistic, que eu já vou explicar para vocês o que é. Bom, então vocês entenderam, né? O que é o Save Frame? O que estiver aqui dentro vai ser renderizado e o que não vai ser renderizado. A gente tem aqui também, deixa eu ver. Tá. A gente tem aquelas
o Undo View Pan, que é pra gente, por exemplo, se eu dou um zoom aqui, eu posso pressionar Shift Z, que ele vai desfazer o meu zoom aqui, vai voltar como se fosse um Ctrl Z. E na frente aqui a gente tem essas propriedades que são, por exemplo, o Realistic, Shaded, que é como ele vai nos mostrar um objeto. Eu vou criar aqui mais um box. Eu vou criar uma coisa que tenha mais... que tenha sombra. Não, vai ser melhor. Vou criar também aqui um teapot. Beleza. Bom, vocês podem ver que quando eu movo a minha cena, ele faz uma espécie de ruído ali nos meus objetos, um ruído preto. Aquilo ali é a sombra, o que seria a sombra deles. Tá vendo? Eles têm sombra. Por quê? A minha viewport está me mostrando sombras dos meus objetos. Por quê? Porque eu estou com o Realistic ligado. O Realistic ele vai tentar fazer com que esses objetos estejam de uma forma mais realista. Se eu mudar para Shaded, né, ele já não vai me mostrar sombra quando eu mover os meus objetos. Aqui ele não mostra muita sombra porque a gente está com objetos assim que não fazem muita sombra. Mas no Shaded ele vai mostrar apenas as cores aqui, entendeu? Ele não vai mostrar sombra nenhuma dos nossos objetos, tá ok? A gente tem aqui Constant Colors, que ele vai deixar aqui os objetos com uma cor chapada. E é como se ele tivesse uma cor chapada e o Realistic já ativado também. Vocês podem ver que quando a gente mexe aqui, ele tenta fazer o Realistic. Ele vai fazendo uma espécie de pré-renderização. O Realistic é basicamente isso, é uma pré-renderização bem de leve na nossa viewport, tá ok? E o Constant Colors ele vai deixar apenas as nossas cores mais chapadas assim, somente as cores mesmos. E essa espécie de Realistic, né, deixar com a pré-renderização. A gente tem como habilitar aqui o Edged Faces, né, que é uma coisa que ajuda muito na hora de modelar, né, que são os contornos aqui dos objetos. Vocês podem ver que se eu desabilito o Edged Faces, né, os meus contornos somem. Se eu habilito, eles voltam. Eu tenho um atalho para fazer isso, que é a tecla F4. Tá? A tecla F4 habilita o Edged Faces. A gente tem aqui Facets, tá? Que é bem semelhante ao Shaded. Tá? Vou habilitar o Shaded para vocês verem, né? A diferença é pouca aqui para o Facets. Tá? A gente tem o Hidden Line. O Hidden Line ele vai deixar tudo cinza, sem cores, tá ok? Né? Com uma espécie de Realistic ativado. Vocês podem ver que quando eu mexo ele me mostra ali as sombras. Eu tenho aqui o wireframe, que é apenas o aramado, que são somente as linhas do objeto. A gente tem o bounding box, que são apenas quadrados. Isso aqui serve para quê? Por que eu vou transformar os meus objetos em simples quadrados? Porque às vezes a gente tem uma cena muito pesada, por exemplo, de um exterior de uma casa. A gente tem, por exemplo, muitas árvores. Árvores é uma coisa que pesa pra caramba num projeto. Então a gente seleciona as árvores e vai nas configurações, no Property Objects, no Object Properties, desculpe, vou mostrar aqui para vocês. Seleciono um objeto, Object Properties, e eu tenho aqui em General Display as Box, né? Olha só. Então, isso aqui eu vou mostrar mais pra frente pra vocês, tá? Isso aqui vocês não tem que entender por enquanto não. Então, continuando, Bounding Box, isso aqui deixa a nossa cena extremamente mais leve, tá? A gente tem aqui o Clay também, que vai deixar esse vermelho. Esse aqui eu sinceramente nunca usei, esse Clay. Isso aqui seria bom pra gente fazer como no ZBrush, né, para modelagem como se fosse uma massa, né? Provavelmente a maioria de vocês não devem conhecer o ZBrush, mas mais pra frente provavelmente eu trago ele aqui pro canal, um software de modelagem. Então é basicamente isso aqui. A propósito, a gente tem um atalho para usar o Shaded para mudar entre o Shaded, que é essa aqui onde eles ficam texturizados, e o Wireframe. Com a tecla F3 a gente muda para Wireframe e com F3 a gente volta para Shaded. O F4 a gente tira o Edged Faces, F4 a gente volta com o Edged Faces. Shift F a gente tira o Save Frame, Shift F de novo a gente coloca o Save Frame. Beleza, galera?
Então, de viewports, galera, é basicamente isso aqui, tá ok? Por que que a gente tem aqui a viewport top front left perspective? Muitas vezes a gente usa isso aqui para fazer blueprints, para modelar um carro. A gente coloca aqui a vista de cima do carro, aqui a gente vai colocar a vista de frente com o carro, aqui é a vista lateral do carro para a gente poder modelar com mais precisão. Por isso que nós temos aqui essas viewports assim, beleza? Mais pra frente eu vou ensinar para vocês o que é blueprint, como modelar um automóvel, tá? Eu estou modelando atualmente uma Ferrari F430. Se tudo ocorrer bem com ela, eu posso trazer ela para a gente modelar aqui, beleza? Ou talvez um Camaro. Eu também estou fazendo um Camaro, mas enfim, dá um pouco de trabalho para fazer isso, mas eu quero trazer esse tipo de modelagem para vocês aqui no canal. Então, para vocês ajudarem a divulgar o canal e mais gente vir para cá, para a gente poder fazer mais tutoriais, clica aí no gostei abaixo do vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação desse vídeo. Se puder compartilhar, compartilha também. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos da nossa série de 3Ds Audimax e os vídeos mais avançados que virão mais pra frente, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!